Olá, essa é a aula número 3 do módulo 2, onde eu vou falar sobre a vinificação dos vinhos doces. Muito bem, falar um pouco sobre a vinificação dos vinhos doces. Para se fazer um vinho doce, a gente tem alguns métodos. O primeiro deles é ter bastante açúcar na uva. Então, a gente pode deixar a uva ainda amadurecendo muito mais tempo na planta, concentrando cada vez mais os açúcares, mas ali pode acontecer alguns problemas. Então, normalmente, aqui no Chile, na Argentina, nos países do Novo Mundo, produz-se um vinho que se chama de, é uma convenção chamar de late harvest, ou seja, colheita tardia. O viticultor deixa a uva na planta, no pé ainda, muito mais tempo do que o normal, para ter uma concentração ainda maior, para que a uva fique muito mais madura, consequentemente com muito mais açúcar, para lá no final, depois do processo de vinificação, ainda sobrar açúcar no vinho. Durante o processo de fermentação, a levedura vai lá e trabalha o açúcar, vai comendo o açúcar, o resultado é um pouquinho de gás carbônico e teor alcoólico, até um determinado grau alcoólico. A levedura consegue sobreviver até um determinado grau alcoólico, por volta dos 14, 15% de álcool, e aí começa a diminuir o trabalho dela. Então, à medida que a gente tenha muito açúcar ainda no mosto e o teor alcoólico já está bastante elevado, a levedura para de trabalhar. O que vai acontecer? Vai sobrar açúcar que não virou álcool. Então, quando a gente degusta um vinho que é doce, isso quer dizer exatamente isso. A fermentação aconteceu até um determinado momento e o açúcar que não virou álcool, obviamente, fica aí deixando o nosso vinho bastante adocicado. O que acontece nesse momento exatamente é a interrupção da fermentação, nesse caso, naturalmente, por conta do teor alcoólico bastante elevado. Outro método para se fazer um vinho doce com a interrupção da fermentação é usando a temperatura. Então, para se fazer um vinho italiano famoso chamado Moscato d'Asti, o produtor escolhe interromper a fermentação com a temperatura quando o vinho chega por volta dos 5,5% de álcool. É pouquinho álcool e muito açúcar que não virou álcool. Então é um vinho leve, muito perfumado, com um pouquinho de álcool que a gente pode bebê-lo até numa sobremesa acompanhando com uma salada de frutas que fica uma delícia. E é um vinho especial para fazer esse tipo de harmonização. Bem docinho, bem leve e bem gostoso. Os vinhos doces também a gente pode dividi-los em dois estilos. Aqueles que são mais frescos e leves e aqueles outros que são um pouco mais, digamos, pesados ou mais envelhecidos. Então falei um pouco sobre o Moscato d'Asti, que ele é bastante leve e bem natural, vamos dizer, o produtor interrompe a fermentação. Um outro estilo de vinho é um vinho também italiano, feito lá no sul, bem ao sul da ilha da Sicília, bem lá para baixo, uma ilha pequena chamada Pantelleria. Aqui tem um processo de produção diferente. O produtor colhe a uva muito madura e deixa ela desidratar. Então ele colhe e deixa ela em cima de uma esteirinha de palha, onde a uva vai perdendo aos pouquinhos o seu líquido, a água, concentrando mais os açúcares. Então ele vai, no momento da vinificação, da fermentação, vai ter bastante açúcar, de novo aquela história de atingir um teor alcoólico mais elevado, mas nesse caso ele vai começar a produzir o vinho com a uva praticamente murcha, quase seca. Então o aroma, o sabor e o gosto que vai ter esse vinho no final do processo, quando ele estiver pronto, é exatamente esse, quase lembrando um pouco de uva passa. Falando de vinho doce, vinho de sobremesa, a gente não pode esquecer de falar de uma região importante do mundo desse estilo de vinho, que é a região de Sauternes, lá na França, ao sul da cidade de Bordeaux. Então, nessa região acontece um fenômeno natural de mudança de clima. O produtor está se preparando para fazer esse vinho bastante adocicado, deixando a uva amadurecer um pouco mais tempo ainda na planta, só que começa a mudar o clima, então começa a ter um pouco mais de umidade no clima. Nesse caso, nessa região especificamente, acontece o surgimento de um fungo chamado Botrytis cinerea, que acaba furando a bolinha de uva, fura a uva ainda na planta, fazendo com que ela vá perdendo água, vá perdendo líquido. Então, em alguns dos casos extremos, assim como um famoso vinho chamado Chateau Yquem, o produtor colhe esse cacho de uva praticamente podre, atacado por essa Botrytis cinerea. Então, esse cacho de uva é colhido bastante apodrecido pelo ataque desse fungo. Quando a gente fala em francês fica até chique, elegante, chama a pourriture noble, a podridão nobre. Esse cacho chega na vinícola, as melhores uvas, aquelas que ainda têm um certo líquido, vão ser selecionadas desse cacho para poder serem prensadas, daí sair esse líquido que vai ser riquíssimo em açúcar, começar a fazer o processo
de vinificação desse mosto concentradíssimo de açúcar, o teor alcoólico vai atingir por volta dos 13, 13,5 e a levedura não suporta mais esse teor alcoólico. O resultado final vai ser um vinho com essa faixa de teor alcoólico, 13, 13,5, 14 às vezes, e com muito, mas muito mesmo, açúcar residual que não teve tempo de virar álcool. Esse vinho depois vai ser envelhecido em barrica, a fermentação às vezes acontece na própria barrica, depois é transferido para um certo envelhecimento em barrica. Quando ele chega no mercado, ele tem uma cor bastante clara, um amarelo dourado, diferente de um vinho branco seco normal. Ele tem uma cor já mais dourada e à medida que envelhece, e é um vinho que suporta longo envelhecimento, então não é difícil a gente ver algumas fotos por aí desses vinhos maravilhosos Sauternes com 20, 30, 40, 50 anos ou até mais do que isso, e a cor dele vai ficando cada vez mais escura e o vinho cada vez mais complexo e maravilhoso. Esse vinho doce, o Sauternes clássico francês, ele pode ser utilizado tanto numa entrada acompanhando uma iguaria chamada foie gras, que é uma delícia francesa, que acompanha-se com esse vinho de sobremesa, ou ainda acompanhando o final da refeição com os queijos de veio azul, como Gorgonzola, Roquefort, um queijo inglês chamado Stilton. É um casamento clássico desse vinho doce com esse tipo de queijo de veio azul. É uma maravilha. Na Alemanha também existe a produção de vários estilos de vinho branco doce para sobremesa, um deles muito famoso e raro, porque aparece só quando acontece um problema climático, que é uma nevasca fora de época. Aqui também na Alemanha o produtor está se preparando para fazer um vinho doce chamado Trockenbeerenauslese, que é um nome bem grande assim, Trockenbeerenauslese, um vinho muito adocicado, com uva muito madura, e fora da época, ou chegando próximo do momento da colheita, vem uma nevasca fora do normal, assim. Acontece que essa uva acaba sendo congelada ainda na planta, ainda no pé. O que o produtor acabou desenvolvendo, uma técnica que acabou desenvolvendo, colheu mesmo essa uva congelada, imagina uma bolinha de uva, um bloquinho de gelo, levou para a vinícola, acabou separando toda a parte líquida que estava congelada, foi separada e ele foi vinificar quase que exclusivamente açúcar puro, quase açúcar puro. Isso deu origem ao nome de um vinho alemão chamado Eiswein, que seria o vinho do gelo. Muito mais adocicado, muito mais rico e saboroso, é uma raridade no mercado, né, que tem todo ano, porque depende das condições climáticas dessa geada fora de época, e é um vinho sensacional. Então, se você encontrar por aí nas suas andanças, encontrar um Eiswein, acho que vale o investimento para você provar um vinho raro e maravilhoso. Para coroar esse capítulo de vinhos doces, vinhos de sobremesa, não poderia deixar de falar do vinho famosíssimo da Hungria, chamado Tokai. Tokai é um vinho produzido com uma uva chamada Furmint, passa por vários processos também, da uva colhida bastante desidratada e com esse ataque do fungo, Botrytis cinerea, deixando o aroma e deixando uma quantidade de açúcar bastante concentrada na uva para se fazer o processo. O diferencial do Tokai é que ele tem alguns números, isso mudou, a legislação do Tokai mudou recentemente, mas você vai encontrar ainda no mercado com facilidade Tokai e o número 3, 4 ou 5 escrito com uma palavrinha que é Putônios. Putônios, isso vai dar a quantidade de açúcar que é adicionada no vinho, quantidade de açúcar de uva, né, não açúcar industrializado, mas o açúcar dessa concentração de uva é colocado em grande gramatura, em grande quantidade, do 3 para o 4, para o 5, para o 6 até, e para o máximo de todos, que é o chamado Tokai Essência, que é quase que esse açúcar puro colocado dentro do vinho. São vinhos maravilhosos que suportam envelhecimento muito longo, alguns podendo atingir mais de um século de envelhecimento na garrafa. Vale muito a pena provar o Tokai, e eu acho que para coroar e finalizar essa história toda dos vinhos de sobremesa, se você puder uma vez fazer a degustação com 2 ou 3 estilos diferentes, um Late Harvest, um Sauternes e um Tokai, e comparar, é aí que você vai ver onde vai conseguir sentir a diferença de produção, do estilo de produção de cada um deles. Muito bem, essa foi a aula 3 do módulo 2, onde eu falei sobre os vinhos doces, os estilos de produção dos vinhos doces. Na próxima aula agora eu vou falar sobre vinhos fortificados. Não vai perder essa, hein?